E aí, galera, começa agora mais um vídeo aqui pro canal. E como vocês estão? Comentem aí abaixo. Hoje o tema é Cartas para Deus. Isso mesmo, Cartas para Deus. E eu quero começar falando para você que está aí me assistindo, que talvez esteja desacreditado, pensando que Deus não se preocupa com você, pensando que os sonhos de Deus estão distante para a sua vida, pensando que os sonhos de Deus não vai acontecer. Eu sei que muitas vezes vem o cansaço, vem aquela vontade de querer parar, mas eu tenho algo para falar. Os sonhos de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida, eles jamais vão morrer, eles jamais se passarão. E eu tenho mais ainda para te falar. O que Deus tem para fazer na sua vida e através da sua vida é algo extraordinário, algo que olho nenhum viu e ouvido nenhum ouviu. É aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então não desacredite, mas entenda algo. Até você chegar no propósito de Deus existe um processo, e esse processo serve para que você venha a aprender a ser aquilo que Deus quer que você seja, a valorizar tudo quanto Deus vai te entregar nas suas mãos e que vai confiar a você. Então não pense que Deus está indiferente à sua vida, não pense que os sonhos não vão acontecer, porque eles vão acontecer e vai ser além do que você espera, além do que você imagina, além do que você sonha. E por que eu te falo isso? E agora eu começo falando a respeito da carta para Deus. No dia 12 de setembro de 2019, eu fiz uma carta para Deus. E nesse mesmo dia eu tive um sonho, que foi o motivo dessa carta. Eu tive um sonho a qual eu noivava diante da natureza e me casava também diante da natureza. Tudo que eu vou falar foi em um sonho só, né? No sonho, Deus me mostrava noivando diante da natureza. Eu estava com a minha família e era algo incrível. E eu lembro que Deus falava também que meu casamento seria diante da natureza, e eu conseguia ver um pouco do que foi aquele dia. E aí passou-se o tempo, né? Eu fui começando a pensar nessa questão de relacionamento, porque eu tava um pouco assim distante disso, eu queria focar, foi quando eu decidi que eu queria focar minha vida pro evangelho, eu não queria pensar em relacionamento, eu queria me entregar por inteiro, por completo para Cristo. Então, fiquei basicamente uns 4 anos sem pensar nisso direito, e aí eu só orava, né? E eu falava pra Deus, falava assim, ó, Deus, o Senhor sabe que o meu coração agora não tá mais nessas coisas, mas se for para acontecer, eu quero te dar características de como que eu quero que seja o meu esposo. E nessa carta eu tinha escrito isso para Deus, de como eu queria que fosse o meu esposo. Não porque eu queria que Deus fizesse do mesmo jeito, dos meus jeitos, mas eu sei que o que eu estava pedindo ali era muito importante. Nós temos que ser intencionais naquilo que estamos pedindo. Temos que pedir com fé e tendo a certeza do que realmente queremos, porque Deus, Ele é um Deus que Ele não trabalha em confusão. E eu lembro que eu falei para Deus que eu queria que o meu futuro marido, ele fosse alguém de caráter, que ele fosse alguém que amasse família, missões, propósitos, princípios, que ele tivesse princípios, né? Que ele fosse um homem leal, alguém que tem caráter. E a única coisa que eu coloquei de característica física é que ele fosse alto, porque eu tenho 1,77 de altura. Então imagina eu com um esposo baixinho, gente. Nada contra as pessoas baixinhas, mas é que pra mim não ia dar certo. Ainda mais eu que gosto de usar salto. E aí, beleza. Comecei a escrever isso e orar diante disso, mas principalmente eu pedia para Deus que ele fosse alguém segundo o coração de Deus, alguém que amasse a Deus
sobre todas as coisas, que amasse a Deus mais do que a mim mesmo, e que fosse temente a Deus. Porque a pessoa que é temente a Deus e que ama a Deus acima de todas as coisas, ela sabe como te tratar, ela sabe como te respeitar, ela sabe como cuidar de você, e acima de tudo, o coração dela vai estar em Deus. Então eu sempre pedia muito isso pra Deus, muito mesmo. Era uma das principais coisas que eu pedia. Eu não pedia características físicas, não pedia nada disso. Não pedia que fosse um homem rico, nada. Eu pedia que, acima de tudo, ele fosse um homem com o coração segundo o coração de Deus. Porque eu sei que o homem que busca o reino de Deus e a sua justiça, agir mais coisas, Jesus acrescenta. Porque é o que ele diz em sua palavra, e ele não é mentiroso. E ali eu comecei a orar por aquilo, né? E passou-se um tempo, eu me esqueci desse sonho, mas jamais eu deixava de orar pelo meu futuro esposo. Mesmo antes de conhecê-lo, eu orava por ele. Eu pedia para que Deus cuidasse dos caminhos dele, da vida dele, dos sonhos e promessas que Deus tinha para ele. Sempre eu estava em oração por ele. E quando foi em 2020, eu me mudei de igreja, né? Eu congregava na Assembleia, eu me mudei de igreja. E na minha igreja nova, na minha igreja local, na igreja Deus Todo-Poderoso, eu conheci o meu noivo. Ele começou a me dar aula de violão, eu não falava com ele direito, eu não tinha expectativa alguma. E foi ali, diante daquelas aulas, que eu comecei a conhecer um pouco mais o Rodrigo. E eu comecei a observá-lo e ver que ele tinha tudo o que eu pedia pra Deus. E quando eu comecei a namorar, eu consegui ver ainda mais que realmente era isso, que não era só por aquele momento. Deus foi respondendo de diversas formas. E então aí quando foi no dia 7 de março de 2022, esse ano, nós fomos fazer uma viagem pro Ceará com a minha família, né? E ali ele me pediu em noivado, né? Me pediu em casamento. E nós começamos o processo pra casar. Porém, eu lembro que nesse dia, quando eu cheguei na casa da minha mãe, eu peguei ali o meu caderno, que eu faço muitas cartas pra Deus. Porque essa é uma das formas que eu sempre consegui me expressar de uma forma sobrenatural, né? Eu sempre conseguia muito me expressar de uma forma incrível através da escrita, através de cartas. Então, desde pequena, eu gostava muito de escrever cartas para os meus amigos, para os meus familiares, para minha mãe principalmente. Eu lembro que às vezes eu fazia uma janta ali para minha mãe trabalhava o dia inteiro. Eu fazia uma janta e quando ela chegava tinha janta, tinha um bilhetinho, tinha uma cartinha. Então, essa foi uma forma que eu sempre gostei muito de me expressar, e principalmente para Deus. A pessoa que mais recebeu cartas de mim foi Deus. Então não podia ser diferente nesse dia, né? No sonho Deus me falava que o meu casamento seria em setembro. E era algo muito louco porque eu me batizei no dia 17 de setembro. Quando eu tive esse sonho, eu já tava batizada, já tinha sido batizada, né? E eu sempre falava pra Deus que eu queria muito que o meu casamento fosse no dia 17 de setembro também. Por quê? Porque dia 17 de setembro foi a data mais importante da minha vida. Foi o dia que eu morri pra mim, pra viver pra Cristo, né? E eu lembro que eu colocava muito isso no meu coração. E com o tempo também eu não esqueci, mas fui, deixando um pouco de lado. Por quê? Porque, mais uma vez, entra no que eu falei. Eu tava totalmente disposta pra viver pro evangelho. Eu não tava buscando saber de relacionamentos. Igual eu falei, sempre orava por ele, mas não ficava sempre colocando aquilo na mente. E eu acho que é quando a gente menos espera que as coisas mais acontecem. E ali, beleza, o sonho aconteceu no dia 12 de setembro e eu sonhei que eu casava também em setembro. E aí, passou o tempo, conheci o Rodrigo, aconteceu tudo isso.
Quando eu cheguei em casa, que eu fui escrever a carta de gratidão para Deus do que tinha acontecido naquele dia, Deus me fez lembrar dessa carta e me fez lembrar também que todas as igrejas que eu ia, que Deus, ele usava pessoas para vir me falar a respeito de casamento e sempre orando para saber que aquilo é verdade, para não colocar expectativas erradas no meu coração, porque infelizmente sabemos que tem profecias que são enganosas, tem revelações que são enganosas, então eu sempre orava para não gerar nenhuma expectativa no meu coração, mas todas as vezes era dito que eu iria me casar em questão de 6 meses, do meu noivado até o meu casamento, né? E eu pensava assim, meu Deus, como alguém vai casar em 6 meses? É impossível. Mas nós nos esquecemos, falhamos em não entender que o que é impossível para nós não é impossível para Deus. Beleza. Passou esse dia, eu fiquei assim, meu Deus do céu, 6 meses, é real. Eu cheguei no Rodrigo, falei pro Rodrigo, falei assim, Rodrigo, e aí, como vai ser? Quer festa, não quer festa? Sempre foi o meu sonho ter festa, porque como eu era muito desacreditada nessa área, eu falava pro Deus que se um dia isso acontecesse, que ele pudesse fazer a minha festa para que eu pudesse comemorar, né, junto dele. E ali o Rodrigo falou assim pra mim, não, tem que ter festa sim. A princípio eu queria só focar no nosso apartamento, né? E aí ele falou assim, amor, eu sei que muitas pessoas teve essas experiências de fazer festa e depois se arrepender, mas nós temos que viver a nossa experiência. E aquilo veio muito forte no meu coração. E eu falei assim, então tá, se é pra nós vivermos a nossa experiência, se Deus tá conosco nessa situação, vamos colocar o pé e Deus vai colocar o chão. E aí, beleza, iniciamos esse processo do casamento e o Rodrigo, ele sempre falava, sempre, desde o começo de namoro, que ele queria casar em setembro e eu nunca tinha falado nada pra ele a respeito dessas coisas que eu queria casar em setembro, nunca. E eu ficava na minha cabeça, cara, mas por que o Rodrigo quer casar tanto em setembro? Porque setembro não é tão fim de ano, setembro não é dia de férias, setembro, tipo, por que setembro, né? E aí eu comecei a me lembrar e entender. E isso só prova o quanto Deus é um Deus de detalhes e como Deus, ele literalmente trabalha com datas. Deus, ele não trabalha em confusões. Precisamos ser intencionais naquilo que pedimos, naquilo que desejamos. E você pode ter certeza que se não acontece da forma que você espera, é porque Deus tem muito mais para fazer. E ali, beleza, fomos conversar com o rapaz, onde vamos fazer o nosso casamento. E eu falei assim, Fernando, tem a data do dia 12 ou 10 de setembro, que foi o dia que eu sonhei, né, dia 12 de setembro? Ele falou assim, Patrícia, infelizmente não tem. Nós só temos uma data anterior ou posterior a essa. E aí eu falei assim, Rodrigo, anterior já tá muito em cima, vai ficar mais em cima ainda. Então vamos ver pra semana posterior a essa data que nós queríamos. Quando nós fomos ver, gente, isso mesmo que talvez você esteja pensando. A data era dia 17 de setembro. Ou seja, eu vou me casar dia 17 de setembro. Olha como Deus é incrível, como Ele é surreal e faz além do que sonhamos. Fiquei muito feliz, me emocionei, chorei, o Rodrigo também se emocionou. Começamos o processo e eu só tenho a agradecer a Deus, porque é aquilo, muitas das vezes falhamos em achar que os nossos momentos, as circunstâncias a qual estamos vivendo nos definem o que Deus tem pra nós, e não nos definem. O que nos define é o que Deus já disse ao nosso respeito, é o que Ele tem para nossas vidas e não o que achamos que queremos ou que temos. E isso só prova o quanto literalmente é real quando a palavra de Deus diz que a vontade de Deus para nós, ela é boa, ela é perfeita e é agradável. A vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita para as nossas vidas. Nunca, jamais desacredite nisso. E tá sendo tão incrível que eu tô com vergonha de pedir algo pra Deus, assim, sabe? Aquela vergonha, assim, no modo de falar. Porque eu sei que Ele, mais do que ninguém, se preocupa com a minha e com a sua alegria. Saiba que Deus, Ele é o mais contente em te ver feliz.
Ele é aquele que mais quer te ver feliz, que mais quer te ver bem sucedido e vivendo os propósitos os propósitos dele para sua vida. Então saiba que ninguém te ama, ninguém quer te ver feliz o tanto que Deus quer. E aí tá acontecendo tanta coisa que, se vocês quiserem, comenta aqui abaixo, eu vou estar trazendo aqui para vocês poder tá vendo um pouco mais sobre esse testemunho. E Deus tá fazendo tudo, gente, tudo além do que nós esperávamos, além do que nós imaginávamos. Tá algo incrível, surreal. Essa basicamente foi a carta que eu fiz pra Deus, falando as características, falando como eu queria que fosse o meu casamento, e tudo que eu escrevi naquela carta pra Deus tá acontecendo. Isso só prova o quanto ele se preocupa com os nossos sonhos, o quanto ele se preocupa em ser fiel conosco, e o que são os detalhes pra ele que são importantíssimos também. Então, gente, não deixem de acreditar no que Deus tem pra sua vida. Façam cartas pra Deus, ore pra Deus. Deus, ele se manifesta de diversas formas na minha vida, através da natureza, através de sonhos. É incrível a forma como ele se manifesta. E só que eu lembro muito forte dessa carta, e o que eu escrevi ali naquela carta tá acontecendo além. Então que esse testemunho possa ser um testemunho para você, para edificar a sua vida e te fazer lembrar que Deus, ele não se esqueceu das promessas que ele tem para você, que ele não se esqueceu dos sonhos que ele tem para você, e que os sonhos de Deus, eles jamais vão morrer. Então nunca deixe de desacreditar. Eu fico muito feliz por poder compartilhar aqui com vocês. Esse sempre foi o intuito do meu coração. Então, gente, muito obrigada por mais um dia aqui, por vocês terem assistido até o final. Eu espero que Deus continue falando fortemente ao seu coração. Já deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se já aconteceu alguma experiência com você, se inscreva, manda pra família de vocês, compartilhem, me ajude a alcançar mais e mais pessoas, porque esse é o intuito do nosso canal, é fazer histórias, literalmente. Um beijo e um abraço, até semana que vem. Lembrando que agora os nossos vídeos vão ser dia de quarta-feira. Isso mesmo, essa foi a melhor data que eu procurei, que eu encontrei pra mim, pra vocês também. Então não desistam de mim, não desista desse canal, porque esse canal ainda vai fazer muitas e muitas histórias. Em nome de Jesus. Um beijo, tchau, tchau!